Olá, pessoal, boa noite, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, o nosso happy hour da comunicação visual, como vocês já sabem. Vamos entrando. É um prazer ter vocês aqui. Vocês sabem o quanto para nós é gratificante essas iniciativas de estar com vocês todo esse tempo que nós começamos as lives em função da pandemia, e isso foi nos aproximando cada vez mais. Como vocês sabem, a Aplique sempre foi protagonista das lives conosco em temas e iniciativas diferenciadas e dessa vez eles inovaram ainda mais. Esse webinar de hoje é para falar sobre alianças estratégicas com fornecedores. Um tema de extrema importância porque nós conseguimos entender em tudo que nós passamos que o quanto foi importante para nós nesse período de crise, o quanto está sendo importante estarmos de mãos dadas com empresas sólidas, com empresas que realmente nos fazem empresários, pessoas e empresas melhores. Então, parabéns aí à Aplique por essa iniciativa. E hoje estarão conosco o Reinaldo Pinho, que vocês já conhecem, e a gigante BASF, representada aqui pela Juliana. Então, vai ser um debate de alto nível que nós vamos ter essa noite. Pessoal, para quem não conhece o Reinaldo, gestor da Aplique, eu vou ler novamente para vocês quem é o Reinaldo. O Reinaldo Pinho é engenheiro químico formado pela FEI, com MBA em marketing pela SPM e com cursos complementares nos Estados Unidos. Ele tem 34 anos de experiência em empresas multinacionais e nacionais, tais como Henkel, Dow Corning, General Electric, Camargo Correia, EcoSorve, onde desenvolveu competências em gestão de negócios e planejamento estratégico. Atuou em cargos de alta gerência, diretoria e primeiro executivo, liderando equipes multinacionais no mercado de meio ambiente e na indústria química. E junto com ele, a convidada Juliana, é Juliana Polizel, da empresa BASF. A Juliana, ela é formada em engenharia, trabalhou na área técnica de desenvolvimento na renomada Howe Haas. Há 8 anos trabalha na BASF na área comercial, sendo responsável pela gerência comercial na parte de adesivos, resinas e tintas para impressão gráfica. Então, para darmos início a esse conteúdo tão denso que teremos hoje, chamamos conosco o Reinaldo. Reinaldo, seja muito bem-vindo à nossa live novamente. É um prazer estar com você. Parabéns por essa iniciativa, mais uma vez, inovadora para o nosso mercado. Reinaldo, você poderia contar para nós com qual objetivo vocês idealizaram esse webinar hoje? Bom, primeiro, boa noite a todos e é um prazer estar novamente participando. Gostaria, como sempre acabo fazendo, agradecer à Aplique por estar aqui sendo porta-voz da empresa, numa posição muito importante, delegado por todos os sócios da companhia. A ideia, Luciana, é que nós possamos fechar um ciclo em relação à primeira live, até essa agora que nós estamos realizando hoje. Sim. Se todos lembrarmos, na realidade existe um racional por trás disso. Nossa primeira live abordou um tema onde nós nos disponibilizamos ao mercado por ser uma empresa nacional com 36 anos de existência, já ter vivenciado o passado por uma série de planos econômicos, por uma série de cenários que nos levou a tornar essa companhia, o termo que eu sempre uso e usei nas lives, extremamente cascuda em relação a isso. Uhum. Então, nós gostamos sempre de compartilhar as experiências adquiridas ao longo desses anos junto aos nossos clientes, porque aquela primeira live, praticamente ninguém sabia que caminho tomar, qual Foi rumo. bem no começo da pandemia, de tudo que aconteceu, né, Reinaldo? Isso, Luciana, bem colocado, porque o que faz, como que a gente se posiciona? Então, a Aplique teve um cuidado muito grande em relação a isso, de poder chamar os seus clientes, chamar o público-alvo, chamar o mercado e colocar essas experiências adquiridas ao longo de tantos anos de existência e por passar, como já disse, sendo retórico, por vários cenários econômicos
nesse período todo. Depois, já melhores situados em relação à ainda dificultosa situação que vivenciamos até hoje, nós começamos a direcionar a nossa atuação, em primeiro lugar, para mercados que tinham consumo de produtos base, que de nada adiantava, naquela ocasião, desenvolver alguma coisa baseado em quê? Em qual fotografia? Aquela foto antes do 16 de março ou pós 16 de março, quando do isolamento? Era sobrevivência, né? 100%. 100%. Muito E bem vocês lembrado. ajudaram muito, né? Até abrindo um parênteses, vocês ajudaram muito as empresas nesse momento, né, Reinaldo? Nós entendemos que sim, Luciana, porque nós tivemos uma certa proximidade junto aos nossos clientes e essa troca de informações foi fundamental nesse sentido. Então, nós pudemos nos situar muito próximos aos clientes, entender, né, quais as dores que eles sentiam naquele momento e poder estar ao lado de cada um deles. E na terceira live que fizemos junto a Grandes Formatos, nós trouxemos o testemunhal de alguns clientes, que foi muito importante, porque nós seguimos essa sequência de o que fazer durante a pandemia, quais produtos seguir, e agora, junto aos clientes, nós conseguimos colocar um pouquinho em prática de tudo aquilo que a gente comentou lá atrás e qual foi a execução que cada um deles deu nos seus respectivos negócios. Também muito importante com relação a isso. E hoje nós temos a presença, e eu quero aqui agradecer muito, porque traz um peso relevante, de uma significância muito grande, estarmos com a BASF conosco hoje. Então, eu queria agradecer a Juliana e também a sua própria equipe por estar sempre tão atenta às necessidades da Aplique, de estar sempre tão presente junto às necessidades da Aplique. E também dizer que, naquela primeira live, nós falamos que priorizaríamos sempre duas bases de nosso negócio. Os colaboradores, que sem colaborador eu não tenho como produzir, como fazer andar, e principalmente os nossos fornecedores, que sem eles não estaríamos aqui hoje falando. Então, muito obrigado, Juliana, por sua participação, e nós gostaríamos que você contasse um pouquinho sobre BASF. Apesar de ser essa mega, super empresa, quem é BASF? Seja bem-vinda à nossa live, Juliana. É um prazer ter você conosco. É uma honra. Eu agradeço. Boa noite a todos. Estou aqui no meu kitchen office, de home office, desde março, trabalhando nessa loucura que a gente está vivendo de pandemia. Gostaria de agradecer imensamente, Reinaldo, Aplique, pela participação nesse webinar. Falando um pouquinho de BASF, como sabem, a BASF é uma multinacional alemã. Ela tem aproximadamente 370 unidades fabris e escritórios ao redor do mundo. Conta com mais de 115 mil colaboradores diretos. A gente tem a responsabilidade de oferecer a química, combinando sucesso econômico, responsabilidade social e proteção ambiental para praticamente todos os segmentos da indústria. Falando de Brasil, a BASF já está presente no Brasil há aproximadamente 110 anos. Nós temos 7 sites produtivos, sendo o maior deles em Guaratinguetá, localizado no Vale do Paraíba, escritório central em São Paulo e outros tantos distribuídos em outras cidades do país. Temos aproximadamente 4.200 colaboradores diretos, com vendas de 2,8 bilhões em 2019. Atuamos em diversos negócios, em diversas áreas ou segmentos de indústrias, como petroquímicos, materiais de performance, monômeros, soluções industriais, tecnologias de superfície com catalisadores e tintas, nutrição e saúde, personal care, além da nossa solução para a agricultura. E temos uma marca muito famosa, conhecida, acredito que no Brasil todo, que é a marca Suvinil, cuja produção é feita no nosso site do Demarque, em São Bernardo do Campo.
Isso é um pouco de BASF. Uau! Somos todos clientes BASF, muitas vezes sem saber, né, Juliana? De maneira indireta, sempre consumimos algo BASF. Isso sempre. É uma realidade. Verdade. Juliana, diz uma coisa para mim. Nós sabemos que o mercado de adesivos ele é muito abrangente, óbvio que nos restringe ao autoadesivo, mas até pela sua responsabilidade na empresa, que conta um pouquinho mais da sua experiência em relação a isso, os mercados que você tem responsabilidade por, chegando até os acrílicos, os famosos acrílicos no mercado de autoadesivos, por favor. Perfeito, Reinaldo. Pensando em estrutura, eu sou hoje responsável comercial pelo negócio de adesivos, que dentro da BASF está inserido em soluções industriais. Ao longo dos anos, a gente vem desenvolvendo uma parceria bem sólida com produtores de autoadesivos, adesivos para embalagens, adesivos industriais, para diversos segmentos. Como você comentou, Reinaldo, é muito amplo esse mundo de adesivos. Pensando em autoadesivos, a BASF tem como carro-chefe os adesivos acrílicos base água, conhecidos como adesivos sensíveis à pressão, ou PSA, e temos soluções para rótulos, etiquetas, tanto de papel quanto fílmicos, fitas adesivas de BOPP para empacotamento e fechamento de caixa, filmes protetivos, e falando do mundo aplique, comunicação visual, que são os autoadesivos estruturados em PVC, que podem ter aplicação permanente, reposicionável ou semipermanente e removível. A gente tem solução para todas essas aplicações dentro da comunicação visual. Novamente, a nossa tecnologia mãe ou o nosso coração é o acrílico base água. A gente tem uma gama diversificada de produtos em termos de performance e também em termos de maquinário, atendendo às diversas máquinas ou equipamentos que existem no mercado. Temos alguns lançamentos, aí eu deixo para comentar um pouquinho mais adiante, creio eu. Puxa, Reinaldo, que parceria incrível da Aplique com a BASF, né? Parabéns por essa parceria. Não tenha dúvida, né? Sem dúvida, Luciana, porque você está, como eu disse no início, né, associado a uma empresa, sendo usuário dos produtos de uma empresa como a Juliana acabou de expor para todos nós aqui, é não só importante, como também gratificante, né? Com toda certeza. E é interessante porque muito se diz, né, no mercado do uso dos adesivos BASF, mas a Aplique efetivamente utiliza os adesivos BASF, né? Que você ter BASF por trás do seu nome é muito importante. Te dá agora até segurança, né? Não tenha dúvida. Agora, efetivamente, você ter BASF tem uma diferença brutal, né? Que é o nosso caso, que efetivamente Fico orgulhosa de escutar e feliz por fazer parte da parceria, né? A estrada com a Aplique, ela é longa, ela já é de longa data, e eu acho que essa parceria ela é bem sólida e permanente. Fico muito feliz de escutar isso. Não tenha dúvida, Juliana, até porque é muito relevante essa questão, que faz parte até das questões relacionadas aos nossos envolvimentos, não é? Uhum. Nós abordamos isso, lembra, Juliana ou Luciana, na outra... Só um parênteses, na realidade eu sempre disse para as duas que eu queria, Luciana e Juliana. Então eu acabei de cometer meu primeiro equívoco aqui. Não, primeira gafe. A gente já estava aprendendo, né, Ju? Sim. Reinaldo, aproveitando esse gancho, qual é a opinião tua e da Aplique em relação aos novos desenvolvimentos dentro do contexto de tudo que a gente já passou e de tudo que está por vir agora? Certo. Luciana, nós focamos muito nas tendências, pode ser até ruim o que eu coloque agora, mas só para expressar mais facilmente, nas tendências relacionadas à pandemia. O que significa isso? Como a Juliana mencionou, né, muitos dos profissionais começaram a trabalhar em casa. Então, home office hoje é uma realidade, não mais fazer uma ou outra vez durante a semana. Hoje já é real. Isso leva, por exemplo, a uma
redescoberta da nossa própria casa, porque muita gente começou a trabalhar de casa e olhava lá para a parede da frente e falou, opa, preciso decorar melhor isso. E aí tem um incremento enorme no volume de vendas de produtos adesivos, que são adesivos para decoração de parede. Sim. Então, nós entramos bastante nisso, porque as nossas mídias de impressão digital, e aí, óbvio, que a gente é um subsegmento da comunicação visual, nós temos ali uma participação muito interessante nesse segmento em função de aumento de vendas, porque como nós tivemos essa percepção, direcionamos os nossos esforços para isso. E a receptividade no mercado tem sido assim fantástica em relação aos nossos produtos. Eu queria destacar isso porque começou-se a ter uma visão da empresa muito nacional, verde e amarelo, e também das empresas multinacionais, que, como a Juliana destacou, só aqui no Brasil são praticamente 110 anos, não é isso, 110 Juliana, anos, correto. no nosso mercado. Então, não se trata de ter produtos que eu costumo chamar assim de aventureiros, né, no mercado. A Aplique, ela direcionou seus esforços para essas tendências, como a de home office, consequentemente para as decorações, para o setor decorativo. Um outro trabalho que nós fizemos, e tudo que eu estou dizendo entra nos produtos da Juliana, foram os produtos voltados para delivery, porque muita gente até hoje nem vai ao supermercado, né? Pede Sim. por internet, Tudo em casa, né? liga, né, para fazer entrega. E dentre esses produtos também, você acaba consumindo ou adquirindo os congelados. E nós até também identificamos algumas oportunidades para a venda de produtos que são utilizados para essa aplicação. E a BASF é fundamental nisso. Eu vou deixar a Juliana comentar muito, porque ela tem muito mais propriedade do que eu para isso, a respeito dessa linha, e aí ela também já pode escorrer, como ela havia dito, aí, sobre outras linhas específicas. Que são esses desenvolvimentos que foram criados, foram esses desenvolvimentos que foram criados para atender, né, as soluções da pandemia, né, Ju? Isso, e é interessante, acredito que todos nós percebemos uma mudança brutal em tendências de consumo e perfil de consumo durante esse momento de pandemia, né? Quem diria que há 7 meses atrás o delivery seria impulsionado da maneira como a gente tem visto empresas fazendo delivery de comida, de produto acabado para consumo imediato, como também de compras e etc. Então, a importância de acompanhar essas tendências e mudanças abruptas que trazem mudanças, ruptura, mudança de consumo, perfil, tendências, etc., a gente está bem antenado para poder acompanhar tudo isso, né? A gente tem uma plataforma de produtos sendo lançados, sejam eles adesivos acrílicos base água, que trazem um pouco dessa tendência que você comenta de delivery. O produto precisa ter resistência à temperatura, porque Sim. a comida está quente, é o que a gente espera. Também congelados, o consumo de congelados aumentou brutalmente. Então, as etiquetas precisam suportar a temperaturas baixas, a temperaturas de congelamento. Temos adesivo com essas soluções também. E uma coisa que a gente percebe é que o consumo, por exemplo, de frascos diversos para personal care, cuidado da pele, cuidado da casa. Quem não comprou um frasco de álcool gel na pandemia? Em todas essas aplicações, você tem o uso de rótulos e etiquetas, de rótulos, né, no caso desses frascos. E é importante que o autoadesivo traga o apelo de visual, marketing, tem que ser bonito, tem que ser, tem que chamar atenção na prateleira. E aí a gente tem também os adesivos que tem transparência, o aspecto de no label look, como se você nem estivesse vendo uma etiqueta ali, resistência à água, a questão dos PVCs ou da comunicação visual para decoração de casa, resistência a intempéries, resistência à umidade, resistência ao plastificante do PVC,
O pacote autoadesivo tem que atender essa performance. O adesivo bem escolhido e desenvolvido para essa aplicação, ele é fundamental para você ter uma boa performance do que você quer adesivar. Então, a estrutura toda precisa trabalhar em conjunto e temos um pacote importante e completo de produtos que atendem essas tendências e essas mudanças de perfil de consumo que a gente viu até o momento. Eu queria fazer um adendo, Juliana, ao que você mencionou, e até, Luciana, remeter ao que nós colocamos em lives anteriores, quando nós colocamos à disposição do mercado esses desenvolvimentos que fizemos aí em conjunto, mas principalmente customizando as aplicações dos clientes. Tanto Sim. que, numa das lives, uma das diretoras da Aplique participou, no caso a Luana, e ela tragam para a Aplique, não é mesmo? É Tragam verdade. dificuldades, tragam os seus desenvolvimentos para que nós possamos auxiliá-los nesse sentido. E ao longo desse período surgiram, Luciana, até é bacana comentar isso, após as lives surgiram uma série de consultas. Uau. E algumas já estão em andamento. Então, Fluindo. eu reforço aqui essa disponibilidade e também colocar aquilo que sempre destacamos do protagonismo que a Aplique tem em desenvolver produtos e soluções específicas e especiais. Que lindo, parabéns. Então, não, a BASF, lindo a missão, né? É o real propósito da empresa. Para que ela está aqui, né? Ela está aqui para servir. E a Aplique colocando isso desde o começo de tudo que aconteceu. Parabéns, Reinaldo. Por falar em coisas boas, iniciativas boas, Juliana, muito já se ouve falar dos projetos sociais que são incríveis da BASF. Você poderia contar um pouquinho sobre isso para nós? Sim. A BASF, ao longo dos anos, ela tem se fortalecido muito, não só no engajamento social, mas a sustentabilidade também, que é um dos pilares, né, dentro do engajamento social. A gente tem uma série de projetos que já envolvem na região South América, né, América do Sul, em torno de 500 mil pessoas relacionadas com projetos sociais em toda a região. E isso traz para nós um pilar importante, até na forma como a gente se relaciona, não só com os nossos clientes, mas com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros e também com a comunidade em torno dos sites e das nossas produções. O foco em sustentabilidade, ele também é bem enraizado, ele vem se fortalecendo ano após ano, e acredito que isso é tendência, se já não é realidade. Sim. Temos iniciativas e frentes de trabalho em diversos segmentos. As energias, elas estão sempre direcionadas para tornar o nosso portfólio, as nossas fábricas e o nosso relacionamento com os clientes, com os fornecedores e com os parceiros o mais sustentável possível. Para dar como informação, em 2019, a BASF recebeu cerca de 38 prêmios de reconhecimento pelo esforço e energia colocado tanto em sustentabilidade, engajamento social e inovação. Um deles, inclusive, foi um prêmio recebido pelo nosso presidente em nome da revista Valor. Bacana. Nossa, isso, parabéns. Juliana. Muito legal. Eu lembro eu brinco, né, de vidas passadas, de atuações anteriores ao que eu desempenho hoje, numa das empresas, que foi a EcoSorb, nós desenvolvemos um trabalho junto com uma dessas iniciativas da BASF. Era muito interessante e, para mim, um pouco até chamou muita atenção, porque nós tínhamos um produto para absorção de óleo de base vegetal e a BASF ela se interessou não pelo produto natural, ela se interessou pelo produto sintético, porque ela entendia, poxa, por que eu vou trabalhar com produto natural? Deixa ele na natureza. Muito bacana o conceito. Só para corroborar aí com um exemplo. Né? Bacana. E eu queria trazer um exemplo mais a respeito de inovação, né? Fala-se muito em inovação de produtos, mas a BASF ela tem buscado também inovar em maneiras de parceria, fazer parcerias de uma maneira inovativa. Há 2 anos atrás, foi criado dentro da BASF, dentro do nosso prédio em São Paulo, um espaço chamado O Nono. É um andar
que está no 9º andar, muito daí vem o nome O Nono, mas esse espaço, ele abriga uma estrutura muito importante e completa para a cocriação e desenvolvimento de tecnologias. O objetivo desse andar, ele é conectar, aproximar clientes, fornecedores, startups, colaboradores, ONGs, universidades, para fazer a sociedade, de uma maneira geral, pensar fora da caixa. E é um exemplo importante de inovação, porque a gente não está falando só de produto, a gente inova também na maneira de fazer parcerias e relacionamento. Uau, parabéns, projeto fantástico esse, é uma hub, né? É uma hub, é isso aí. E nós tivemos, Luciano, a Exato. oportunidade de conhecer, estivemos lá pela Aplique, é fantástico o local. Eu quero conhecer. Se mostrou sensacional, vale a pena. Quando eu for a São Paulo, Juliana, eu quero ir lá. Sim, vamos criar oportunidades, Luciana. Será bem-vinda. Muito obrigada. Pessoal, assim, como a gente estava falando de propósito e tudo mais, um dos propósitos da GF, eu acho que o principal deles, com toda certeza, é ouvir o mercado de comunicação visual, estar ao lado dos empresários. Eu não poderia deixar passar um tema que que a gente está vivendo nesse contexto, né? Que é a falta de matéria-prima. E nós temos que falar a respeito disso. Vocês são formadores de opinião, vocês vão trazer informação importante para quem está assistindo essa live. Então eu gostaria muito de tocar nesse assunto. Reinaldo, como indústria de autoadesivos, porque o principal substrato que está em falta no nosso mercado é o vinil adesivo, né? O que você poderia nos falar a respeito disso, Reinaldo? É algo que, como você bem disse, não poderia deixar faltar, né, para se abordar, né, nesse evento. A questão específica do vinil vem da falta da matéria-prima principal para a produção do mesmo, que é o PVC. No Brasil, nós tínhamos a produção do monômero de cloreto de vinila, no polo cloroquímico, que fica ali no estado de Alagoas. Essa empresa, ela é uma empresa hoje do grupo Braskem, ou era, eu diria assim, porque ocorreu um problema no solo, uma questão de geologia mesmo, e teve que se encerrar as atividades lá. Então, já há muitos anos, se importa o monômero de cloreto de vinila, sem nenhum tipo de problema, atendendo às necessidades e especificações do produto produzido aqui localmente, do polímero, do PVC, né, do policloreto de vinila. O que ocorre é que, ao longo da pandemia, todo mundo puxou o seu freio de mão, o que é natural. E os maiores fornecedores do monômero de cloreto de vinila são Formosa e Estados Unidos. Esses países também tiveram reduzidas as suas respectivas produções. No Brasil, especificamente, o que se imaginava durar aí uma eternidade, eu brinquei até numa das lives, né, em relação às projeções que os engenheiros do Apocalipse, tem uma modalidade nova, Juliana. Eu, quando fiz engenharia, não tinha essa modalidade, mas existem os engenheiros do Apocalipse. Eu também não. Mas eu acho que é uma tendência de futuro isso. Nossa, não tenha dúvida. Então, indo contrário a todas as tendências que esse pessoal apregoava, o país começou a ter um boom, e eu não acredito que seja uma bolha, sob hipótese alguma, porque foi uma retomada muito rápida. Para quem ficou praticamente aí um trimestre, um quadrimestre parado. Óbvio que eu não vou fechar os olhos para uma série de situações de empresas, segmentos específicos que ainda sofrem com esse efeito avassalador da pandemia. Mas, de forma geral, e agora para o nosso mercado, as projeções giravam lá para que junho, julho já começasse a ter uma retomada crescente. Essa retomada foi galopante, foi uma progressão geométrica. Eu tenho amigos que lidam diretamente com o mercado de PVC, eles previam um crescimento de 50%, 60%, e em determinadas situações extrapolou para 150%, 180% do que previram daquilo que estava entrando de pedido. Nossa. E a retomada de fornecimento
do PVC não consegue acompanhar esses volumes tão acelerados. Por quê? Porque você tem, desde lá da origem do fornecimento do monômero, que também tiveram suas economias retomando em ritmos mais acelerados, até o reestabelecimento dessa cadeia não é do dia para a noite. Então, infelizmente, tardará um pouco mais, e isso impacta, no nosso caso, do autoadesivo. Mas o fabricante de vinil, como se costuma chamar no nosso mercado, não é, Luciano, no mercado de comunicação Sim. visual, ele fica de mãos atadas, porque ele não tem a matéria-prima base para ele poder desenvolver todos os trabalhos e colocar em ordem suas produções, né? Então é muito difícil também para o fabricante de vinil, independentemente de quem seja, né? Reinaldo, e qual é a perspectiva? Luciana, existe assim uma tendência de que novembro comece a retomar um pouco esse ritmo, se eu puder chamar normal, mas ainda é uma tendência. Nós acreditamos piamente que esse final de ano não será igual aos anos anteriores. Anteriores. Né? Concorda, Juliana? Porque Sim. normalmente você tem uma queda iniciando-se em novembro até dezembro. Sim. As empresas já colocaram os profissionais de férias. Quem tinha que dar, salvo se você antecipar as férias de alguém, que eu creio que não ser nem permitido, né? Se você já cumpriu o período legal para isso. Então, uma série de situações. Atrelado a isso também, Luciana, você tem principalmente oriundos da China, que ainda é o maior exportador de matérias-primas, gostando alguns ou não, uma dificuldade enorme de falta de navio, falta de containers, os fretes subiram assustadoramente. Você falava em 2.200, 2.500 dólares o frete de um container, hoje você fala em 5.000, já vi cotações a 5.200 dólares. Então, com o dólar a essa altura, né? Altura. Então, se torna cada vez mais difícil nesse sentido. E, além de tudo, somado especificamente ao caso da China, com os feriados. Sim. Que são divididos aí, pelo menos em duas etapas, que tem agora e depois terá também em fevereiro. E muita gente acaba achando, vou colocar um container para sair no início de fevereiro, esquece. Quem programa suas importações, que o faça já, né, diretamente. E da mesma forma, quem exporta. No nosso caso, o caso de BASF, também tem que ficar muito atento com isso, porque você não vai ter nem espaço, às vezes, para atracar teu navio lá na frente. Então, você tem uma somatória de fatores que trazem essa conjuntura de falta de matéria-prima no mercado, que acreditamos que comece a diminuir a partir de novembro, dezembro, mas não em ritmos normais. Certo. Eu não sei como vocês veem isso lá, Juliana, para compartilhar algo conosco também. O cenário não é diferente, Reinaldo. Como a gente atua em diversos mercados, automotivo, construção, tintas imobiliárias, alimentos e etc., a gente percebe que os mercados eles se comportaram de maneiras diferentes durante todo esse momento de pandemia que a gente tem vivido, muito por conta de consumo, né? Mas a verdade é uma só. Todos fecharam as torneiras. Lá no início, no primeiro trimestre, como você comentou, a gente viu uma queda brutal de consumo. Então, fluxo de caixa. Então, a redução nas compras de matéria-prima, nas recolocações de produto acabado, elas foram diminuídas e muito diminuídas. O que é natural, porque era um momento muito novo e muito incerto e que nós não sabíamos o que seria o mês seguinte. Quem diria que o isolamento duraria 6, 7 meses? Né? Sem dúvida. Então, todos fecharam as torneiras. E as projeções de crescimento, elas eram muito incertas, ou de retomada, na verdade, elas eram muito incertas, ninguém sabia quando, e nem que seria de uma maneira tão brutal e tão abrupta como aconteceu. Em julho, nós estávamos com capacidade quase que tomada, porque de um mês para o outro, a demanda, o requerimento por produto acabado aumentou de uma forma
tão grande, que a gente conseguiu não desabastecer por todo o trabalho logístico da nossa equipe de produção, supply chain, de vendas, não desabastecemos ninguém e não temos feito até agora, mas com muito exercício e muita ginástica. E não é específico, não é um privilégio ou um desprivilégio, né, da BASF esse cenário, é de toda a cadeia. Toda a cadeia para. Você não tem insumo primário, você não tem matéria-prima, você não tem embalagem para poder transportar seus produtos, né? Então, é uma fase de acomodação que a gente luta muito com o incerto, com o novo, com o duvidoso. Vivemos esse momento de trabalhar para acomodar os pedidos e atender os clientes da melhor maneira, dando aí os melhores destinos para a matéria-prima, para as produções e etc. É um mundo novo para lidar. E eu acho que o mais difícil é entender essa tendência, né? Vai ser novembro? Vai ser dezembro? Janeiro retoma ao normal? A gente não sabe, né? E tudo muito é predizer, né? Muito subjetivo tudo isso. Então, é um momento novo para todo mundo. Concordo que esse outubro, novembro, normalmente setembro, outubro, novembro é o pico de produção dos nossos mercados, somado ao pico mais o momento de pandemia, a energia ela vibra alta, ou seja, o estresse ele está realmente no mercado. E todo mundo trabalhando e colaborando para fazer da melhor maneira e esperar essas acomodações que virão do novo normal, né, que tanto se fala. É isso. E isso acaba implicando em uma série de situações que, como você mesma disse, difíceis de se prever. Porque Sim. Você vai fazer um investimento em algo, você puxa o freio de mão. Você quer colocar o pé no acelerador para avançar com um determinado projeto, você freando um pouquinho mais. Então, se torna, de uma certa forma, muito distante a realidade do que nós chamamos do novo normal, como você bem colocou. O fato é que nós seguimos com um propósito muito grande nessa empresa, de mantermos a coerência ao longo desse período todo, de focar todos os nossos esforços nos produtos essenciais, porque isso está garantindo a quem conosco atua essa alavancagem de negócios, porque nós vivenciamos hoje um ritmo de trabalho e de, como você mesmo disse, né, estressante, de retomada de negócios muito bom. Até porque, como nós dissemos lá atrás, essa empresa não parou um único dia sequer. Nós não fechamos o negócio. Né? Isso é fato, né? A Aplique não parou um único dia sequer. Óbvio, tivemos uma série de medidas, e não vale ficar relembrando todas, que muitas das empresas tomaram, mas para diminuir a circulação de pessoas, uma série de coisas. Mas nós não paramos a companhia um único dia sequer, desde o dia 16 de março até hoje. Então, é uma sequência contínua, e essas questões relacionadas à falta de matéria-prima acabam realmente sendo desgastantes, porque nós queremos sempre suportar ao máximo os nossos clientes nesse mercado. Com certeza. O objetivo sempre é atender da melhor maneira, né, com mais qualidade, transparência, mas acho que é uma situação, de novo, quem pensaria ou imaginaria uma pandemia em 2020, né? Então é um mundo novo que a gente está vivendo, que a gente está tentando equalizar e vamos sair todos vivos, isso que é o mais importante. É isso mesmo. Com certeza. E cabe ao empresário da comunicação visual, aquele nosso amigo que está desesperado atrás de material, às vezes analisar, para não ficar tão nervoso com relação ao fornecedor, a isso, aquilo, analisar a situação pontualmente, né? É um problema bom, um problema pontual que nós estamos vivendo, mas é um problema bom, um problema de retomada. Então, analisar com calma e, se Deus quiser, as coisas vão partir aí para um cenário melhor, né? E essa sua colocação é importante, Luciana, porque reforça o que sempre abordamos, a ênfase na indústria nacional, no produtor local. Porque começamos a literalmente separar o joio do trigo. Com certeza. Eu não falo apenas, como eu já disse há uns minutos atrás, só da empresa que tem
sangue verde e amarelo nas veias, né? A gente tem outras, como a da Juliana, que corre sangue vermelho, amarelo e preto, mas que estão aqui, né, vivenciando o solo 100 brasileiro. anos aqui, né? Super importante isso. Somos tão brasileiros quanto alemães, né? Com certeza. É isso mesmo. Muito bom. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês. É uma honra poder levar um conhecimento de tanto nível, um debate desse quesito para os nossos ouvintes aí, para os nossos telespectadores. Eu gostaria de agradecer. E, Reinaldo, ter a Aplique conosco, ter a Aplique à disposição assim dos nossos parceiros e do nosso mercado é de extrema importância para o mercado. Então, parabéns por essa iniciativa, parabéns ao Fábio e a todo o time da Aplique, né, em proporcionar isso para o nosso segmento. Obrigado, Luciana. Sempre é um prazer poder estar fazendo junto a grandes formatos lives nessa magnitude, ter hoje a presença da Juliana representando a BASF aqui é motivo, já disse isso, de orgulho para nós, porque estar ao lado de uma empresa tão importante, a maior indústria química do mundo, não é para poucos, né? Então é muito importante, é muito significativo isso. Eu que agradeço a participação da Juliana. E, assim, eu gostaria apenas de destacar que para a Aplique, Juliana, os fornecedores, eles não são simplesmente aqueles que entregam a matéria-prima com seu caminhão aqui no nosso armazém. Isso vai muito além, né? Eu falo em nome da empresa, falo em nome dos sócios da empresa e tenho certeza que concordam comigo que vocês são partícipes na nossa história. Tem uma expressão que se utiliza muito aqui, tenho certeza que a BASF contribuiu com cada tijolinho aqui do crescimento dessa organização. E agradeço também a você e sua equipe que nos atendem assim maestralmente no dia a dia, entendendo as necessidades, estando junto para os desenvolvimentos. E eu tenho certeza que, na realidade, aqui, Luciana, o relacionamento é muito além do que cliente-fornecedor. É um relacionamento de cumplicidade e que faz com que a gente avance cada vez mais aí no nosso dia a dia. Muito obrigado, Juliana. Com certeza. Eu agradeço, Reinaldo. Juliana, muito obrigada pela tua disposição de vir aqui, de ensinar tudo o que você trouxe hoje para o nosso segmento, para o nosso mercado, para fazer valer cada conhecimento que eles tiveram de você hoje, no dia a dia deles, na rotina deles. Muito obrigada. Parabéns aí pela tua história, pela história da BASF. Contem sempre conosco. Eu agradeço a participação. Para mim é um privilégio. Fico orgulhosa também, Reinaldo, de fazer parte disso com vocês, em nome da BASF, em nome da Juliana Polizel. É muito importante, e eu gosto desse seu comentário de que o relacionamento não é cliente-fornecedor, é um relacionamento de parceria mesmo, né? De amizade, inclusive, né? Saudades dos nossos cafés. A verdade é essa. Mas contem conosco para momentos como casamento, para momentos bons e para momentos difíceis. A parceria ela está aí para isso. Agradeço realmente a participação e o convite de vocês para estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Essa é realmente uma aliança estratégica. Espero que vocês se inspirem nessa aliança estratégica apresentada aqui hoje para fazer as alianças que sejam aí necessárias e boas na empresa de vocês. Muito obrigada, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda os seus comentários e com certeza a gente vai responder a vocês. Boa noite e até a próxima live. Tchau, Reinaldo. Obrigado. Tchau, Ju. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Luciana. Tchau, tchau. Muito obrigada. Até mais. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.